Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina e hoje iniciaremos então mais um trimestre que tem como tema central Provados pelo Fogo, onde nós então nos próximos 3 meses, tentaremos compreender juntos essa temática, a temática da razão do sofrimento. É o porquê que o sofrimento existe, por que passamos por dificuldades durante a caminhada da nossa vida. Nós então tentaremos compreender essa temática juntos durante os próximos 3 meses. E a lição número 1, que tem como título O Crisol do Pastor, o autor traz de uma maneira muito interessante o Salmos 23. Salmos 23, que muitos têm memorizado esses salmos, é evidente, muito conhecido. No verso 1, o rei Davi, que é o autor desses salmos, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bem, Davi, antes de ter sido rei, ele havia sido pastor de ovelhas. E ele compreendia muito bem ali, na prática que ele teve, o cuidado que um pastor tinha que ter com o seu rebanho. Todo o cuidado que o pastor tinha que ter ali na condução do seu rebanho. Davi ele compreendia muito bem. E não à toa, então, Davi ele faz essa analogia, do nosso Senhor, de Jesus, sendo o nosso pastor. É justamente então, ele é o nosso pastor e nada então nos faltará. E é claro que nos versos seguintes, no 2 e no 3, nós vemos um pastor conduzindo o seu rebanho para lugares tranquilos. Veja, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Veja, um pastor então conduzindo o seu rebanho para uma região tranquila. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Um pastor que nos conduz pelo caminho da justiça, ou pelo menos ele quer nos conduzir por esse caminho, porque durante a nossa caminhada nós temos ali dois caminhos a seguir, que nós precisamos tomar essa decisão durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Nós precisamos tomar a decisão se queremos seguir pelo caminho da justiça, que é o caminho que o nosso pastor, que é o caminho que Cristo Jesus, ele quer nos conduzir, ou se nós iremos pelo caminho do pecado, o caminho mau, que nos levará à iniquidade. Então nós temos que tomar essa decisão, mas temos um pastor que quer nos conduzir pelo caminho da justiça. Caminho esse que terá obstáculos, terá dificuldades, terão sofrimentos, é um caminho estreito e ele quer nos conduzir por esse caminho. Justamente no verso 4, que é o verso seguinte, nos mostra essa questão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então veja, essa caminhada que o pastor está nos conduzindo, que Cristo está nos conduzindo, nós passaremos por momentos difíceis, passaremos pelo vale da sombra da morte, passaremos por sofrimentos. E Cristo, ele tem total capacidade para nos conduzir nesse caminho difícil de sofrimento, não apenas na teoria, não apenas porque ele aprendeu na teoria como nos conduzir por esse caminho, mas Cristo aprendeu na prática, porque ele também passou por sofrimentos. Veja o que diz lá em Isaías, capítulo 53, verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, verso 5, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo, ele passou na prática pelo vale também da sombra da morte, literalmente, E é claro que justamente, o título da lição, como nós falamos aqui no início, que é o crisol do pastor. O que é o crisol? O crisol é um recipiente produzido para suportar altíssimas temperaturas, para que dentro desse recipiente metais possam ser fundidos. Então o crisol ele deve passar literalmente pela prova de fogo. Lembra do título central da lição, provados pelo fogo. O crisol ele literalmente é provado pelo fogo, porque ele passa pelo fogo por altíssimas temperaturas, para que os metais então possam ser fundidos ali dentro desse recipiente. E por isso o crisol do pastor. Cristo, nosso pastor, também passou pelo crisol, também passou pela prova de fogo, também passou por sofrimento e literalmente passou pela morte.
A diferença é que Cristo, ele suportou todas essas adversidades, né? Ele passou por esses problemas, por esses sofrimentos, não por culpa sua. Ele não fez nada que merecesse passar por tudo isso, né? Mas nós sim, nós merecemos. Inclusive, Cristo passou por tudo isso por culpa nossa também. Mas ele passou. E por isso, então, ele tem total capacidade, né, na prática, literalmente, para nos conduzir por esse caminho estreito, caminho de obstáculos, caminho de sofrimento, de dificuldades. Mas ele, então, é o nosso pastor que quer nos conduzir por esse caminho de justiça, que apesar das dificuldades, ele sempre estará conosco, como diz o verso 4, né? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E no verso 5, né, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Veja que nós temos inimigos ao nosso redor, inimigos visíveis e invisíveis. Mas o nosso pastor está ao nosso lado, nos conduzindo. Nós precisamos ter essa tranquilidade, apesar de inimigos estarem ao nosso redor. Nós temos nosso pastor, que está nos protegendo e nos conduzindo. Justamente para quê? Para o final dessa caminhada, onde está lá no verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, nessa caminhada, lá no final dessa caminhada, Deus deseja que nós alcancemos, então, a vida eterna. Deus deseja que nós cheguemos a habitar com Cristo Jesus eternamente. E por isso nós temos um pastor nos conduzindo durante essa nossa jornada. E é claro, como nós falamos, nós precisamos escolher se queremos estar nesse caminho que o pastor está nos conduzindo, ou queremos ir para o caminho mais largo, mais fácil, mas é um caminho de maldade, um caminho de pecado que nos levará à morte eterna. Bem, a introdução, né, dessa lição, essa lição número 1, né, basicamente é uma introdução daquilo que nós veremos durante os próximos 3 meses. Aqui nós percebemos que nós temos um pastor que nos conduz por lugares tranquilos, pelo caminho de justiça, que também é estreito, que tem dificuldades, obstáculos. O próprio Cristo passou por sofrimentos e por isso, então, ele nos conduz também por esse caminho, ele pode nos conduzir, nos orientar durante essa caminhada e no final, então, nós chegaremos, em nome de Jesus, à vida eterna. Então, nós percebemos que vamos passar por dificuldades. Nós vamos entender durante os próximos 3 meses, né, como que Deus utiliza o sofrimento para o nosso bem. É claro que Deus, ele não produz o sofrimento na nossa vida. Ele não causa o sofrimento na vida de ninguém. Mas sim, ele utiliza o sofrimento, utiliza as dificuldades para algo bom na nossa vida, se nós permitirmos que o nosso pastor nos guie durante a nossa jornada. Se nós eliminarmos o nosso pastor da nossa caminhada e decidirmos caminhar por nós mesmos, certamente nós acabaremos não compreendendo o porquê desses sofrimentos. Nós certamente acabaremos indo pelo caminho mais largo de facilidade, o caminho que nos levará à morte. Mas que nós possamos, então, apesar das dificuldades, nós entenderemos aí durante esses 3 meses o porquê disso, mas que nós possamos aqui hoje entender que apesar das dificuldades, nós temos um pastor que nos guia e quer nos conduzir para a vida eterna. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você na introdução da lição desse trimestre e a gente se vê na próxima semana. Até lá!